gente vai trazer uma matéria muito especial sobre alta tecnologia em medicina aqui na Bahia. Ela está muito desenvolvida, a gente vai trazer algo aí que as pessoas acho que em casa não conhecem. Termografia, já ouviu falar? Pois é, termografia tem a ver com calor, né? Exatamente, um diagnóstico de ponta feito com a termografia. Mas antes, a gente vai ver um serviço muito interessante oferecido pela Universidade Federal da Bahia na questão da genética. Vamos acompanhar. Quando se fala em exame de DNA, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas é o teste de paternidade. Mas essa é só uma das milhares de aplicações da genética, ciência capaz de traduzir em números toda a complexidade do ser humano. Dentro das infinitas combinações dos genes, é possível identificar em cada indivíduo a chance dele desenvolver o câncer, por exemplo. É o que faz esta equipe de especialistas do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. Médicos, biólogos e geneticistas responsáveis pelo projeto podem ser considerados verdadeiros detetives do corpo humano. Elementar, meu caro Watson. Esses Sherlock Holmes da medicina são capazes de identificar com precisão o risco do desenvolvimento do câncer de mama e ovário em parentes de mulheres que já tiveram a doença na família. Tudo começa com a análise completa do DNA extraído do sangue dos investigados. Verificando quantos afetados existem nessa família, nós utilizamos programas que podem nos mostrar e determinar esse risco. Através desse programa, por exemplo, nesse caso, nós determinamos que essa família tem um risco de 42,3% de ter a mutação que leva ao câncer de mama. Esse é um risco alto. Isso porque o exame foi feito lá atrás, com a avó que já tinha esse problema. Na verdade, eu vou exemplificar aqui de uma maneira bem clara. A paciente que teve o câncer aos 45 anos procurou o serviço. Então, essa paciente é jovem para ter câncer de mama. E na sua história familiar foi verificado que sua mãe também teve câncer de mama. E quando existe essa combinação mãe e filho, o risco aumenta. Então, essa paciente foi realizar o exame e o seu resultado mostrou que ela tinha uma mutação positiva. E a sua mãe também tinha mutação positiva. Então, essas pacientes que têm a mutação, elas têm um risco muito alto, de 80% a 90% de vir desenvolver o câncer de mama ovário. A partir do diagnóstico, essa jovem paciente poderá evitar com antecedência o uso de certos tipos de medicamentos e evitar o consumo de alimentos como embutidos e enlatados, que muitas pesquisas apontam como cancerígenos. Em pacientes que já passaram da idade reprodutiva, a dica é a retirada das mamas do útero e ovários depois dos 40 anos, para reduzir o risco da doença. Esta advogada tem a mutação do gene que favorece o aparecimento do câncer. Ela fez a descoberta durante a investigação do DNA de toda a família, depois que uma tia se viu vítima do câncer. A tia lutou por 6 anos contra a doença, mas acabou morrendo. A sobrinha tem a chance de diminuir drasticamente os riscos e mudar esta história. É uma tia muito amada. E a gente já sofria com ela o que o câncer traz consigo, né? O sofrimento que o câncer traz. Mas, por outro lado, eu me sentia aliviada por eu já ter conhecimento do problema e poder evitar. O governo deveria, sim, permitir esse rastreamento em toda a população, para que as pessoas que tivessem o BRCA1 positivo pudessem estar fazendo a prevenção mais precocemente. É o que faz o Laboratório de Oncogenética da UFBA, rastreamento do sequenciamento completo do DNA, que cruza as informações da família com um banco de dados internacional. 5.000 mutações que podem provocar o câncer. O projeto tem 5 anos, mas ainda é pouco conhecido da população, que pode usar a tecnologia de ponta de graça. É um exame de alto custo, então no sistema privado, o sequenciamento completo dos genes sai em torno de 5 a 6 mil reais. Isso quer dizer, em suma, o quê? Quando você identifica a mutação num filho, num sobrinho ou numa irmã que tem esse problema? Então nós vamos fazer um sistema de acompanhamento para a prevenção do aparecimento de câncer nesses pacientes.
ou a detecção precoce, ou a prevenção primária de retirada de mamas e de ovário para prevenir o aparecimento do câncer. A evolução da tecnologia está presente também nas cirurgias como a para tratar o crescimento benigno da próstata, quando não existe o câncer nesta parte do corpo. O aliado nesse caso é o laser. O que pouca gente sabe é que o crescimento da próstata traz uma série de problemas ao homem. O crescimento benigno da próstata é uma doença inerente ao envelhecimento do homem. Ele ocorre normalmente aos 35, 40 anos de idade por alterações hormonais. Todo homem terá um aumento da próstata. Não necessariamente esse aumento irá determinar sintomatologia que vai requerer algum tipo de tratamento, mas inevitavelmente todo homem terá o aumento da próstata. E isso determina uma obstrução na uretra, causando, portanto, uma obstrução ao fluxo urinário. Esses pacientes se referem a dificuldade para urinar, diminuição da força do jato, diminuição do calibre do jato, urgência miccional, que é aquela necessidade veemente de ir ao banheiro urinar, e esses pacientes requerem algum tipo de tratamento. O tratamento pode ser com remédios. Quando o medicamento não resolve, a cirurgia com bisturi praticada há mais de 60 anos é indicada. Mas ela vem perdendo espaço para a cirurgia a laser, que garante uma recuperação mais rápida. O paciente pode deixar o hospital no mesmo dia. O equipamento usado neste hospital em Salvador é alemão, único no Norte e Nordeste com potência tão alta. Os equipamentos similares até hoje no mercado só emitiam ondas até 120 watts. Esse equipamento dá praticamente o dobro, 250 watts. Então, é muito simples do ponto de vista médico. Esta fibra conectada ao aparelho, nessa extremidade é que literalmente vai ao paciente, introduzida por dentro da uretra, e é aqui que saem os feixes de laser. Esse feixe de laser vai atuar, nós ressecamos, vaporizamos todo o tecido prostático, e isso tudo é visualizado através de um cistoscópio, um monitor, on time. Então, nós estamos fazendo a cirurgia, estamos vaporizando todo o tecido. Não há praticamente nenhum sangramento e o procedimento leva entre 45 minutos e 1 hora.